E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu me chamo Ian Vidal, sou engenheiro agrônomo e hoje nós vamos falar sobre pedologia e conceitos básicos de física do solo. Então vamos lá. Você sabe como um solo é formado? O geógrafo russo Vassily Dokchaev, considerado como o pai da pedologia, introduziu a ideia no qual o solo, como conhecemos, é formado a partir de 5 fatores de formação: o material de origem, o clima, o relevo, os organismos e o tempo. O clima difere de acordo com a localização no globo terrestre. Os organismos são os seres vivos que interagem no solo, como por exemplo minhocas, bactérias, gongolos, entre outros. Esses possuem papel fundamental na ciclagem de nutrientes. O relevo é o local no qual o solo se encontra. Ele irá influenciar diretamente na infiltração de água, na lixiviação de nutrientes e nos processos erosivos. O material de origem corresponde à formação rochosa original no qual o solo foi formado, podendo ser, por exemplo, basáltico, arenito, granito, entre outros. E por último, e não menos importante, o fator de formação tempo. Mas vocês já pensaram que para a formação de um solo existem processos além dos fatores de formação? Além dos 5 fatores de formação que acabamos de citar, todo solo ainda pode sofrer com processos específicos e múltiplos. Hoje nós vamos falar sobre os processos múltiplos. São 4 os processos múltiplos que todo solo pode sofrer: adição, perda, translocação e transformação. O processo de adição é a entrada de energia ou matéria no sistema, considerando o sistema um perfil de solo. A adição pode ser, por exemplo, o acúmulo de carbono, matéria orgânica, que ocorre a partir de condições favoráveis em climas predominantemente frios. O processo perda é a saída de energia ou matéria no sistema. Ela pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo, por lixiviação, por erosão ou até pela oxidação da matéria orgânica do solo. O nosso terceiro processo é a transformação, que é a transformação de energia ou matéria no sistema. O exemplo mais comum deste processo é a transformação dos minerais primários em minerais secundários. E o nosso último processo é a translocação, que nada mais é que a movimentação de colóides e partículas no sistema. Lembrando ainda que esse processo se difere com a perda, pois a movimentação dos colóides ou partículas não saem do sistema, apenas se deslocam dentro dele. A importância do conhecimento de todos esses processos se dá pelo fato que para a formação de um solo não ocorre apenas a partir dos fatores de formação, e sim da interação entre todos os 5 fatores que citamos e todos os 4 processos que citamos. Para entendermos melhor o que acabamos de falar, vamos usar como exemplo 2 ordens de solo muito comum no território brasileiro: a ordem dos latossolos e a ordem dos argissolos. Enquanto para a primeira ordem citada é necessário a interação entre os fatores clima, relevo e tempo, gerando dessa forma os processos de perda e transformação. E na nossa segunda ordem, os fatores de formação que predominam são o clima e relevo. Porém, neste caso, o processo que se predomina é o processo de translocação, fazendo com que a argila dos horizontes superficiais se transloquem para os horizontes superficiais, gerando dessa forma um horizonte diagnóstico textural. Então é isso, pessoal. Se vocês puderem, se inscrevam no canal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like e comentem embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se vocês querem mais vídeos sobre esse assunto. Um abraço e até mais.